Estamos de volta com mais um programa Pergunta que o Padre Responde, querendo sanar sua dúvida à luz da palavra da Igreja. Vem com a gente. Hoje o nosso programa vai responder duas perguntas. A primeira: uma pessoa pode ser católica, comungar e frequentar umbanda ou ser espírita? E a segunda pergunta: é errado querer conhecer outras religiões? Primeira pergunta: uma pessoa, já respondendo, não pode ser católica, comungar e frequentar terreiros de umbanda ou então ser espírita. Não pode. Por quê? Sobre a umbanda eu não sei falar tanto. Sobre o espiritismo eu sei um pouco mais. Vamos então falar mais sobre o espiritismo. O espiritismo e o cristianismo são duas doutrinas, teorias diferentes. Existem até pontos em comum. Por exemplo, nós podemos dialogar com um espírita até certo ponto, até a caridade. Já dizia o apóstolo Paulo que a caridade é a maior das virtudes, a virtude que nunca se acabará. O apóstolo São Tiago diz que o modo mais correto de viver a fé é pelas obras, pela caridade, porque a fé sem obras é morta. Então, até a caridade nós conseguimos dialogar com os espíritas. Depois disso, não mais. Os espíritas acreditam em reencarnação. Nós, cristãos católicos, acreditamos em ressurreição. Então, nós conseguimos, repito, dialogar com os espíritas até a caridade, depois não mais. Porque os espíritas acreditam em reencarnação, isto é, a vida. Depois de morta, vaga o espírito que se reencarna num outro corpo, falando a grosso modo, sem nenhuma base científica. Nós não, nós acreditamos na ressurreição, e é na ressurreição da carne, porque nós acreditamos que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Portanto, quando morrem os três num só, e nós ressuscitamos com um corpo glorioso. Nós acreditamos na ressurreição de Cristo, que há de nos alcançar, conforme nos diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Sobre a umbanda, como disse, eu não sei falar muito bem sobre o conteúdo de aplicação religiosa da umbanda, mas eu sei falar a posição do magistério da Igreja. Qual é a posição do magistério da Igreja? Que é errado, não aprovável da nossa parte a participação na umbanda e na Igreja Católica. Isso por um simples motivo. Cristo não está dividido. Ele não se divide em partes por nós. Ele se deu todo inteiro na cruz, derramando por nós até a última gota do seu sangue para nos conferir uma vida verdadeira. Nós, por nossa vez, devemos responder a Ele com todo o nosso ser e por isso não devemos nos dividir. Agora, é errado conhecer outras religiões? Eu não diria que é errado, porque conhecimento nunca é demais. Por exemplo, se eu conhecesse um pouco melhor sobre a Umbanda, eu poderia responder essa pergunta, inclusive a vocês, com mais propriedade. Mas eu não conheço, então talvez eu deveria conhecer nesse aspecto. No entanto, é perigoso a pessoa que não está solidificada na fé cristã buscar conhecer outras religiões e a partir daí se deixar seduzir. Mas o conhecimento em si não tem problema. Agora eu só preciso de lembrar, como pastor de vocês, é cada vez mais certo e melhor nós conhecermos Jesus Cristo por inteiro, e inclusive a partir
do que ele nos orienta a fazer pela disciplina da Igreja, pela tradição apostólica, através da qual ele mesmo, pelo Espírito, vai nos transmitindo as verdades de fé que ele quer que nós guardemos. E aí não tem perigo nenhum, e muito pelo contrário, cada vez melhor será se a Igreja se dispuser a conhecer Jesus Cristo. E da mesma forma, erro também não tem, muito pelo contrário, acerta quem busca cada vez mais buscar Jesus Cristo e se encher de alegria por causa disso. Deus abençoe e até o próximo Pergunta que o Padre Responde. Paz e bem.